Oi gente, voltando na nossa websérie Ter Beleza, Ter Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante ímpar, que é sobre pacientes com síndrome de Down, crianças ou adultos com síndrome de Down, que dá pra gente entender por que os efeitos acontecem, porque o dano sistêmico no corpo acontece nesses pacientes que possuem uma alteração genética e também um polimorfismo genético. Nós fizemos, eu, a Maureen e o Johnny, nós fizemos um estudo aqui bem amplo para que vocês entendessem aonde está a alteração genética, o polimorfismo genético, porque nós conseguimos corrigir o erro através da suplementação correta. Então, no caso da síndrome de Down, a suplementação dita correta, 3 vezes ao dia, de uma maneira disciplinadamente real, vamos respeitar os 3 vezes ao dia, isso vai interferir no resultado, na vida da pessoa que possui o Down e principalmente na família que possui essa pessoa e essa criança ou esse adulto tão especial. Voltando para o nosso entendimento do que acontece com síndrome de Down, de uma maneira muito didática, gente, eu vou tentar explicar para vocês o porquê da suplementação na síndrome de Down ser importante. A síndrome de Down se caracteriza pela trissomia do cromossomo 21. O que acontece? Se a gente pegar uma pessoa dita normal, eu, por exemplo, eu teria 46 cromossomos com 2X, esse é um feminino. Se fosse um homem, 46XY. Na trissomia do 21, o paciente com síndrome de Down, ele possui 47 cromossomos. Por quê? Porque no cromossomo 21 existe um gene a mais. Então, tem 47, XY se for masculino, XX se for feminino. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam está aqui, ó. Apagando aqui. Se essa reação química que eu vou descrever para vocês, ele está presente dentro de uma célula. Então, nós estamos representando toda essa reação bioquímica acontecendo dentro de uma célula. Depois nós vamos passar novamente para a boca. Tudo que chegar na célula vai ter que ter a permissão de vocês. Sempre que uma célula contém os nutrientes e ela vai respirar, ela vai fazer um exercício muscular, ou ela vai só raciocinar, todo gasto energético, toda ação tem um resíduo, um lixo, chamada superóxido. Esse lixo, ele possui um sistema de limpeza dentro do corpo. Existe uma enzima chamada superoxidismutase, a SOD. A superoxidismutase, ela é a enzima responsável para transformar um lixo em H2O2, água oxigenada. Aí, uma outra enzima chamada catalase e uma outra enzima chamada glutationa peroxidase vai pegar essa água oxigenada e transformar em água. Quer dizer, todo o processo intracelular acaba em água. É por isso que nós fazemos muito xixi, nós inchamos, nós temos vida independente da nossa ingesta ou não de água, porque o corpo mesmo produz água. Através da sua limpeza, nós derivamos em água. Isso seria um processo natural, um processo bioquímico natural. Agora, o que acontece no paciente com síndrome de Down, com a trissomia do 21, que vai fazer com que ele acabe tendo
os déficits de cognição, déficit de psicomotor, ele tem uma hipotonia maior, né? Ele é mais flácido do que uma pessoa normal, ele tem múltiplas malformações, uma das mais conhecidas é a malformação cardíaca, baixa longevidade, quer dizer, se a gente simplesmente deixar o processo acontecer, ele não passa dos 40, 45 anos. Então é por isso que quando a gente identifica o erro e esse erro tem uma forma de ser corrigido, ele deve ser corrigido. Porque simplesmente eu tenho deficiência, eu compro que eu tenho deficiência, mas para isso a gente precisa reconhecer. E entre outras, o que acontece? A produção de lixo, né, de resíduo na célula, vai ter ação da superóxido dismutase. Só que o gene que codifica esta enzima está localizado na região do cromossomo 21. Só botei aqui para vocês saberem que a região 21q22, mas localizada no cromossomo 21. A pessoa que tem a síndrome de Down, ela tem no cromossomo 21 um estímulo maior da superóxido dismutase. Ela é exacerbadamente estimulada a produzir mais água oxigenada, desculpa. Esse acúmulo de água oxigenada, porque tem mais superóxido dismutase, vai fazer mais oxidação, e essa oxidação ela é maléfica para a célula. Ela vai dar danos celulares sistêmicos e crônicos, porque isso é dia após dia, dia após dia. Esse dano celular sistêmico vai ocasionar os déficits de cognição, de raciocínio, agitação, de destreza, de capacidade de compreensão, os déficits psicomotores, o cérebro comanda a motricidade do corpo, tá? E as malformações, além de matar as células mais rápido, todas as células. Aqui inclui que o Alzheimer, a demência, é muito mais comum e muito mais precoce no paciente com síndrome de Down. Por quê? O porquê está aqui. Porque no paciente de Down, a superóxido dismutase está aumentada. É como se eu fiz uma comparação para a Maureen e disse assim, se eu ou ela, um paciente que não tem Down, a gente produziria um superóxido dismutase para uma molécula de água oxigenada. No paciente com trissomia, do 21, ele produziria 3. Então, ele produziria 3 unidades de água oxigenada. Só que essa água oxigenada, no nosso caso, tem ação da catalase, da glutationa peroxidase, a gente ia transformar uma molécula de água oxigenada em água. Só que no caso do paciente com Down, ele tem 3 moléculas de água oxigenada, só que a função da glutationa e da catalase é uma só. Então, ele vai converter uma molécula, um exemplo, tá, gente, de água, e 2 moléculas vão sobrar ainda na forma de H2O2, de água oxigenada. Esse excesso de água oxigenada intracelular vai dar esses danos celulares, envelhecer a célula mais rápido. Quer dizer que acumular água oxigenada na célula envelhece? Envelhece, destrói cérebro, destrói neurônios, destrói toda a função normal. Mas isso dá para fazer. Eu não consigo alterar a trissomia do cromossomo 21, mas eu consigo aumentar, colocar 2 vezes, né? Principalmente a glutationa peroxidase, que é produzida a nível de fígado. Então, é através da correção, da alimentação e da suplementação que a gente faz com que um paciente com Down fique normal, que ele metabolize de uma forma normal. Isso é possível, gente. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para a gente entender que tudo é possível, mas para isso eu tenho que entender a causa. Eu tenho que entender que se eu produzir muito lixo, muito resíduo, eu vou fazer muito mais água oxigenada. E é por isso que o paciente de Down, de preferência, devia ser vegetariano. De preferência, ele deveria comer peixe ao invés de carnes. Agora, zerar leite e laticínios
seria para ele muito benéfico, zerar o glúten também. Então, nós falamos sempre das mesmas coisas com as doenças de nomes variados, porque todas elas têm uma mesma origem. A origem começa em uma célula querendo trabalhar de uma forma eficiente, mas nós, seres humanos, colocando lixos e lixos, né? Fora quando coloca álcool, quando coloca um monte de outras coisas. Então, quer dizer, quando eu entendo o que está acontecendo comigo tem uma forma de ser corrigida, eu mudo a minha origem e eu suplemento muito melhor. Por isso que a suplementação é divina, por isso que a suplementação é prêmio Nobel de Medicina, porque isso faz a diferença na vida da pessoa e da família que está ao redor da pessoa. Entendendo a causa, agora nós vamos fazer a correção. Eu coloquei corrigir entre aspas, porque corrigir o erro significa, significa que nós vamos ter a suplementação, mas acima de tudo, o nosso estilo de vida. Quando nós temos uma criança especial dentro de casa, e eu posso falar isso com muita propriedade porque eu tenho uma filha especial, ela não tem Down, mas ela é especial porque ela tem um déficit mental, um déficit intelectual. Então, para todos os tipos de crianças que têm algum déficit intelectual, mental ou autismo, ou que seja, Alzheimer, para todas as patologias que afetam a mente, tudo isso que nós estamos falando serve. Para o Down, o mais importante vai ser entender que o aumento, o erro genético está no aumento da atividade da superoxidismutase, dessa enzima, que vai aumentar a produção de água oxigenada. Independente, mesmo que ele não seja um Down, que fosse eu ou a Maureen, se a gente come muito produtos alimentícios, leite, glúten, produtos de padaria, nós também vamos produzir muito maior quantidade de água oxigenada. E essa água oxigenada em excesso é que vai fazer um envelhecimento. Então, nós estamos aproveitando, tudo é a mesma coisa. Todos são, tudo, envelhecer é fruto de um mesmo processo. Só que no caso da síndrome de Down, o envelhecer significa uma atividade errada no gene do cromossomo 21, que está envolvido a superoxidismutase. Se eu tenho uma maior produção de água oxigenada, a minha forma de equilibrar, de corrigir o erro, é aumentar a enzima glutationa e a enzima catalase. Se essas duas enzimas são produzidas no fígado, se eu melhorar o meu fígado, eu também melhoro a ação delas para que elas diminuam a ação, a presença da água oxigenada. Melhorar o fígado significa melhorar o intestino. Nada chega ao fígado que não passe por intestino, e nada chega no intestino se você não der permissão pela pele, pela boca. A pele também, ela faz com que a gente chegue na corrente sanguínea, mas a boca é o nosso maior problema. E eu vejo que a maior parte das crianças especiais e com Down também, os pais, eles não entenderam ainda que retirar leite, os laticínios e a farinha de trigo é um ato de amor. Que quando a gente cuida de crianças especiais, a gente tem que ter um poder maior de discernimento, de decisão dentro de casa. O que vai comer dentro de casa, que é a maior parte do tempo. E se a gente puder prolongar isso para as escolas, também tem que ser feito. Eu faço várias vezes atestados médicos para orientar a comida da escola. Mas se você tem uma criança especial, se você tem uma criança com Down, se você tem uma criança qualquer especial que seja, procure fazer esse tipo de vida, de estilo de vida, que a sua criança vai melhorar. Eu estou falando pela minha própria experiência como mãe e do saber médico também. Ter um intestino excelente, aí vai todos os vídeos serem linkados para vocês aprenderem mais. Beber água, adultos, no mínimo 3 litros d'água. Criança, 200 ml versus o peso da criança.
zerar laticínios e glúten. Abacate, no caso de melhorar a glutationa a nível de fígado, esse é um nutracêutico, quer dizer, o alimento vai modificar um resultado. Então, o abacate ele é um nutracêutico incrível, ele é um medicamento. Frutas no geral, legumes no geral, verduras, grãos e peixe como um melhor alimento animal para quem tem a síndrome de Down. Suplementar, vamos fazer uma parte. Chegamos agora na suplementação e eu dividi da seguinte forma. Em preto, adultos maiores que 30 quilos. Crianças, onde nós vamos ter que calcular a dose. Criança é ser menor que 30 quilos, então não é pela idade, é peso, ok? O mais importante da suplementação específica para Down é a glutationa. Só que a glutationa, enquanto suplemento, ela tem uma dificuldade de penetrar na célula. Por isso que alguns cuidados são necessários. Primeiro, ser da forma lipossomada. Essa forma faz com que a disponibilidade dela esteja maior. 100 miligramas para adulto, 3 vezes ao dia. Ou 8 miligramas por quilo em criança, 3 vezes ao dia. Se a criança, por exemplo, tiver 10 quilos, 80 miligramas. Ela vai tomar 80 miligramas após café, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta. Seria assim. Outra importante forma da glutationa, além dela ser lipossomada, ela deve ser ou na forma sublingual, que você vai pegar a cápsula e colocar embaixo da língua, é solver, né? Dissolver, deixar 60 segundos esse comprimido embaixo da língua para ela ter a penetração a nível de corrente sanguínea pelos vasos sanguíneos da língua. Então, se isso for difícil, que na maior parte das vezes também é difícil, nem pense nos comprimidos, tá bom? Ou é na forma sublingual, ou é na forma de filme oral dispersivo. A gente chama em inglês de strip, mas essa forma orodispersiva parece um papelzinho quadradinho que você coloca na língua, e quando você coloca na língua da criança, do adulto, isso acaba colando no céu da boca, e se não dá para tirar, tem um gosto agradável e nem gosto tem, ele se dissolve. Então essa é a melhor forma para ter os 100 miligramas realmente caindo na corrente sanguínea ou a criança utilizando, tá? Então procurem ver com a farmacêutica de vocês, essa é a melhor forma de uso e é para sempre, tem que usar, tá? Então as dosagens dependem muito se criança ou se peso de adulto. Metilcobalamina é a vitamina B12 na forma já disponível para uso. Eu não gosto, nunca dou cobalamina. Nós sempre já damos a forma metilcobalamina. 2 miligramas para adulto, uma vez ao dia, em jejum, pela manhã. Um exemplo, se não der pela manhã em jejum, a última coisa que vocês tomam à noite também equivale a um jejum. Ou crianças, 400 microgramas. Tá? A diferença entre miligrama e micrograma é o manuseio que a farmacêutica vai ter que trabalhar lá com essas doses miligramadas, tá bom? Zinco, 25 miligramas quelado, selênio, 100 microgramas quelado. Zinco e selênio, eles são 2 minerais extremamente importantes como antioxidantes, como estimulador de reações enzimáticas numa doença que a pessoa já tem alteração na oxidação e na antioxidação. Então, isso é importante. Vocês já sabem, vocês já conhecem que toda aquela suplementação que eu indico, normalmente para todo mundo, contém zinco, selênio e magnésio, contém o iodeto, contém metilcobalamina, metilfolato, quer dizer, mas aqui nós estamos pontuando realmente os pontos mais importantes. Se você já faz a suplementação básica, pode manter e acrescentar só o diferencial, tá bom? Iodeto também, a famosa gotinha de Lugol para adulto, 2 gotas ao dia dissolvido em água, ou se for para criança, essa forma em pastilha. Iodo kelp, 15 microgramas, iodeto potássico, 2,5 miligramas, pastilha sabor laranja, foi a melhor que nós conseguimos adquirir em termos de gosto, tá bom? Importante porque
as crianças, é verdade isso, os pacientes com síndrome de Down, eles possuem uma tendência praticamente geral de ter hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo já é uma verdade na nossa população dita normal e no Down ele é bastante presente. Então, é por isso que, novamente, para os pacientes com Down, eu solicito o T3 livre e T3 reverso, porque isso vai ser todo diferencial na vida dessa criança. Se ela tem baixa energia celular, e tem muito dejeto, muita água oxigenada na célula, quer dizer, está feito o estrago. Então, é sempre importante dosar, pelo menos numa primeira vez, a quantidade além do T4, o T3 livre e o T3 reverso, tá bom? E por último, o ômega 3. 1.400 miligramas de ômega 3, o DHA, para adulto, e para criança 120 miligramas de DHA. O DHA é aquela porção do ômega 3 que ajuda a constituição cerebral. Então, todos esses vídeos linkando o ômega 3, iodo, suplementação, né, vocês vão ter no nosso canal. Assistam parte a parte, mas fica aqui esse carinho, essa orientação, essa pequena orientação mesmo, porque é claro que num vídeo a gente não consegue abranger tudo, mas o que eu mais queria deixar para vocês era esse cerne, né? O que é que está fazendo com que os nossos pacientes ou nossas crianças adoeçam e envelheçam de uma forma muito mais rápida, que é a presença de uma enzima que faz muita água oxigenada. Então, se nós pudermos limpar, aumentando a glutationa, esse daqui é a forma de manter as nossas crianças e os nossos adultos num bem-estar, num estilo de vida também determinado pelo saber. Ninguém para de comer leite, glúten, ou para de álcool, ou suplementa por parar ou por fazer. A gente tem que entender o porquê que a gente está fazendo. E quando a gente entende, a gente mantém isso como um estilo de vida e não como uma dieta ou uma suplementação ocasional. Isso que eu estou passando aqui para vocês, gente, é para fazer. É para fazer enquanto houver vida. E o nosso lema sempre, viver 120 anos com qualidade de vida, depende do estilo de vida que você colocar hoje. Ter beleza, ter saúde, resume tudo isso que eu vivencio e que eu pratico na minha vida e na vida de quem eu influencio, que são os meus pacientes.